E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos lá. Mais algumas aulas de física, desta vez trabalhando com termodinâmica. Vamos trabalhar com gases perfeitos. Mas antes a gente precisa fazer uma revisão de mudanças de estado e diagrama de fases, tá ok? Que é uma matéria importante para introduzir o assunto de gases. Bom, olha só, a matéria a gente pode encontrar na natureza em 3 estados, bem simples: sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Tá ok? Bom, a estrutura do estado sólido, líquido e gasoso depende de como as moléculas estão organizadas, tá? Bom, quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. Fenômeno de transformação do estado sólido para o líquido, tá ok? Quando eu vou do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Eu posso também sair do gasoso para o líquido, chamando de liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, que eu chamo de solidificação, e eu posso fazer a mudança de estado diretamente do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, chamando de sublimação. Em alguns livros, a passagem do gasoso para o sólido é chamada de ressublimação. Mas na maioria da literatura aí que a gente vê, sempre quando eu saio do estado sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, eu chamo de sublimação. Bom, todos esses fenômenos de mudança de estado eu posso representar neste diagrama simples aqui, ó, nesse gráfico simples de temperatura por pressão. Eu tenho 3 curvas, ó, 3 curvas, 1, 2, 3, tá? Bom, qualquer substância que esteja com a sua localização nesta região do gráfico, ela está no estado sólido. Então, eu vou encontrar a temperatura e a pressão referente a esta substância no estado sólido, tá ok? Suponha que ela esteja aqui, por exemplo, posicionada aqui. Uma substância posicionada nesta região do gráfico, ela estará em estado gasoso, ou, conforme está escrito aqui, será um vapor. Nesta região, ela estará no estado líquido. Essas curvas aqui, que são as fronteiras entre os estados, têm seus nomes, justamente relacionados à mudança, né? Aqui, por exemplo, esta fronteira entre sólido e líquido, eu tenho a chamada curva de fusão, tá ok? Ou de solidificação, tá? Que é a mudança do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, tá ok? Bom, aqui eu tenho a mudança de líquido para vapor. Então eu tenho a curva de vaporização ou de liquefação ou condensação, que é essa aqui. E essa aqui é a curva direta de gás para sólido, ou de sólido para gás, que é a sublimação. Então aqui, essa é de sublimação, essa é de fusão e essa aqui de vaporização. Tá ok? Bom, esse diagrama me fornece 2 pontos importantes. Esse chamado PT, que é o ponto triplo, é um estado pelo qual, a uma determinada temperatura e pressão, a substância, eu posso encontrar a substância nas 3 fases. Elas coexistem, as 3 fases: sólido, líquido e gasoso. Então seria nesse ponto triplo. E o ponto crítico é o que separa uma substância gasosa em vapor ou gás. Bom, acima da temperatura do ponto crítico, pessoal, mesmo que eu trabalhe com a pressão, eu não consigo transformar um gás em líquido. Já um vapor, eu trabalhando com a pressão, eu consigo transformar em líquido. Então não confunda, vapor é uma coisa, gás é outra. O gás é uma substância em estado gasoso, mas acima da temperatura crítica, acima do ponto crítico. Tá ok? Já o vapor não, ele está abaixo desse ponto crítico. Portanto, eu mexendo na pressão, eu consigo liquefazer. O gás, não consigo. Ok? Então está aí a introdução do nosso assunto. Agora vamos às fórmulas que envolvem todas essas mudanças aqui.
e todas as variáveis importantes de um gás, por exemplo, que é o que nos importa aqui no estudo dos gases perfeitos. Bom, galera, então vamos lá, vamos ao nosso estudo de gases perfeitos. Primeiro vamos definir o que é um gás perfeito. O gás perfeito é o modelo idealizado de gás. Tá ok? Quais são as características importantes que você tem que saber? As moléculas não têm atração gravitacional entre elas. O choque entre elas é perfeitamente elástico, isto é, a conservação de energia cinética. E o volume de cada molécula que compõe esse gás é extremamente... não tem importância nenhuma o tamanho do volume em relação ao volume total do gás. É irrelevante o volume dessa molécula, tá ok? Bom, o que eu estudo no gás? Eu estudo justamente a inter-relação entre as variáveis de estado. Isto é, o volume, a pressão e a temperatura é o que eu quero estudar do gás perfeito. Como é que eu observo isso? Eu observo isso nas transformações. O que é uma transformação, né? Transformação é observar uma determinada massa fixa do gás e a inter-relação entre as variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? Volume, pressão e temperatura. Essas transformações podem ser de três tipos: isotérmica, isobárica e isométrica. O que é a transformação isotérmica? Ela obedece à chamada lei de Boyle e Mariotti. O que eu vou fazer? Eu vou manter a temperatura constante. Se eu mantiver a temperatura constante, essa temperatura aqui no estado inicial é igual a essa temperatura no estado posterior a uma transformação que eu fiz. Por exemplo, neste caso, pegar uma Coca-Cola da geladeira e agitá-la, tá certo? O que vai acontecer? Vai haver uma transformação. Só que o produto entre a pressão e o volume dessa Coca-Cola permanecerá constante, tá ok? O produto entre elas permanecerá constante. PV vai ser igual a P0 vezes V0. Portanto, o gráfico, se eu pegar um gráfico pressão por volume, eu vou ter uma espécie de hipérbole, tá certo? Aqui, tá ok? Em que, quanto mais afastada essa curva do sistema da origem, maior será a temperatura. Então pode ver que essa curva aqui, ó, T2, a temperatura T2 é maior que a temperatura T1. Beleza? Então a isotérmica obedece à lei de Boyle e Mariotti. O que acontece com a Boyle e Mariotti? PV é igual a P0 V0. Então tá aqui, ó. PV é igual a P0 V0. Tá ok? Isto é, o produto P vezes 0 vezes o produto PV permanece constante. Bacana? Pronto, o que é isobárica? A isobárica, a pressão é constante. A pressão é constante. Se a pressão é constante, eu posso cortar essa pressão com essa aqui, ó. Tá ok? Então a razão entre o volume e a temperatura permanece constante após a transformação. Tá? Por exemplo, ferver um leite. Tá ok? Ferver leite aqui seria uma transformação em que esta constante V sobre T, isto é, a razão entre V e T permanece constante. Então, na verdade, eu vou ter V sobre T igual a V0 sobre T0. Tá certo? V0 sobre T0. E, por fim, e o gráfico dela, eu tenho aqui um gráfico V por T. E o que me diz esse gráfico? Quanto maior a inclinação, maior a pressão. Então, pode ver que esta reta aqui tem uma inclinação maior do que a reta 2, portanto a pressão neste caso é maior, a pressão P1 é maior que P2. Bom, o que é isométrica? Essa é a isobárica, é a lei de Gay-Lussac, ok? E a isométrica é a lei de Charles. O que permanece constante na lei de Charles? Permanece constante o volume, eu vou cortar. Então a razão P por T permanece constante, a razão P por T, P por T permanece constante. O V eu cortei porque ele é constante, o volume. Tá ok? O que é isso, por exemplo? Água dentro de uma panela de pressão. Ok? A curva aqui, o gráfico é parecido com esse aqui. Tá? Só que agora vai aparecer P e T, e quanto maior a inclinação, maior o volume. Ok? Bacana? Pessoal, então vamos adiante. Vamos trabalhar agora com a equação de Clapeyron. Então, galera, uma formulinha importante daqui para frente. É a chamada equação de Clapeyron. PV igual a nRT.
PV é igual a nRT. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols que você vai considerar no estudo do gás em questão, tá ok? R é a chamada constante universal do gás perfeito. Já já vou falar dela aqui. Ó. E T é a temperatura. Vamos recordar o seguinte, que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso aqui é o chamado número de Avogadro, tá ok? Então guarda aí, lembra isso aqui vem lá da química, tá? E essa constante R, no Sistema Internacional, ela é 8,31 joules por mol Kelvin, tá? Ou então 2 calorias, que é uma maneira usual também de se usar, por mol Kelvin. Então guarda aí, tá aí a nossa formulinha importante. Equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Bora fazer uns problemas aí para fixar esse assunto? Bom, galera, então olha só este problema aqui, ó. Considere um gás ideal cujas transformações 1, 2 e 3 são mostradas no diagrama pressão por volume abaixo. Então olha só, no eixo horizontal eu tenho o volume, no eixo vertical eu tenho a pressão. E aí eu tenho essa transformação aqui, ó, que é uma reta paralela ao eixo Y. Tenho essa transformação, que é uma reta paralela ao eixo X. E tenho essa curvinha aqui próxima, parecendo uma parábola. Parábola não, uma hipérbole. Tá ok? Equilátera. Uma hipérbole equilátera. Então o que acontece? Olha só. Quando você bate os olhos, pessoal, num gráfico desse aqui, ó, essa aqui da hipérbole é a isotérmica. De cara, né? Isto é, temperatura constante. É a isotérmica, tá? Então a 2, eu vou colocar aqui. A 2 é isotérmica. 2. Isotérmica. Isotérmica. Agora falta a 1 e falta a 3. Bom, então olha para 1. A 1, galera, tá aqui. A 1 tá aqui. O que que eu saio da P1, ó, eu saio de P1 e vou até P2. O volume permanece constante. Então ela é isométrica. 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 E agora olha a 3. Quem varia é o volume, mas a pressão é constante. Olha aqui, ó. Vai de V1 para V2, mas com a pressão sendo P1 constante. Então isso aqui é uma isobárica. 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 Portanto, tá aí. Essas transformações de 1 a 3 são denominadas 1 isométrica, 2 isotérmica e 3 isobárica. Bacana? Pronto, muito fácil aí de resolver isso aqui. Então vamos a um problema legal da UNOPA. Um sistema gasoso ideal, inicialmente sob pressão P e ocupa um volume V, a temperatura T. Ao sofrer um aquecimento, sua pressão duplica e sua temperatura triplica. Seu novo volume passa a ser quanto? Essa é a pergunta. Bom, vamos àquela relação, né? P vezes V sobre T é igual ao volume, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial. PV sobre T é igual a P0 vezes V0 sobre T0. Bom, a minha pressão inicial é P, que ele falou que é P, né? Então vamos botar P aqui, ó. P. Só que a minha pressão inicial, depois de ser aquecida, ela virou 2P. Ela duplicou, né? 2P. A minha temperatura, ele deu, é T inicial. Então pega aqui, T. Só que o aquecimento triplicou, então eu vim para cá 3T. Eu quero esse volume aqui, que é o volume depois, pós-transformação. Bom, esse P com esse P eu posso cortar. Esse T com esse T eu posso cortar. Então acontece, o meu V, depois da transformação, vai ser 3V0, porque 3 está dividindo, passa multiplicando, sobre 2. Então, o meu volume final vai ser 3 meios do volume inicial. Bacana? Só, bem rapidinho, só aplicar a relação, aquela, tá ok, dos gases perfeitos. Vamos lá, Mackenzie. Um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém 1 mol de um gás ideal, sob pressão P. A temperatura absoluta do gás é T.
I, a constante universal dos gases é 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. É outra maneira de se medir, tá ok? Ela pode aparecer assim também. Se o gás sofre uma transformação isotérmica, isto é, temperatura constante, conforme o gráfico, qual a pressão no instante em que ele ocupa o volume de 32,8 litros? 32,8 litros, tá ok? Então tá aqui, isso aqui é uma transformação isotérmica, né? Beleza? Olha só, temperatura 47 graus Celsius, tá? Aqui está o volume, aqui está a pressão. E ele quer saber qual é a pressão aqui, ó, quando o gás está ocupando um volume de 32,8 litros. Qual a pressão aqui? Ele quer saber aqui. Bom, quais são os dados que eu tenho? Bom, 1 mol de gás, então N igual a 1. O volume é 32,8 litros, que é nesse ponto que eu quero saber. E a temperatura é constante, porque é uma transformação isotérmica. Ela é 47 graus, vou passar para Kelvin. Basta somar 273, fica 320 kelvins. Bom, PV é igual a nRT. Então vamos lá. PV igual a nRT. Vamos fazer aqui embaixo então. Vamos fazer aqui embaixo. Quem é o P? O P é o que eu quero saber. P vezes o volume, 32,8. 32,8 é igual a N. O N é 1. R é 0,082 vezes o T. O T é 47 graus Celsius, passando para Kelvin, 320. 320. Portanto, o meu P vai ser o seguinte. P vai ser o seguinte, vamos lá. Vou pegar 0,082 vezes 320. Isso dá 26,24. 26,24. E vou dividir por 32,8. Então isso vai me dar 26,24 dividido por 32,8. Então a pressão em ATM, 0,8 ATM, 0,8 atmosferas. Beleza? Então está resolvido. Só apliquei aí a minha formulinha de Clapeyron, PV igual a nRT. Ok, pessoal? Agora vamos exercitar nos livros aí, ok?